Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Sistemas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante para você, empresário: balanço. Quando se deve fazer, por que fazer balanço e como fazer um balanço da forma correta. Meu nome é Stefano Gomes. Altamiro Gomes. Ricardo Chaussé. E Fábio Gomes. Eu acho que aqui a gente só tem parente. Eu tô lá de fora desse negócio aqui, ó. Gomes. Trigomes. Daqui a pouco vai virar Papo do Gomes. Mas vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre uma coisa muito importante hoje: balanço. Hoje contamos aqui com o Altamiro e o Fábio, especialistas na área de sistema e na área tributária. E nós vamos perguntar para eles, primeiro, o que é balanço e quando se deve fazer um balanço. Quem começa? Pode ser você, Altamiro. Fala um pouquinho para a gente na parte de sistemas. Balanço, na verdade, é o ato de se fazer uma recontagem geral de estoque, da quantidade das mercadorias existentes na loja. Então, o balanço, na verdade, é aquela ação que você fecha ou não o estabelecimento para fazer um levantamento de todas as mercadorias existentes na loja. Para que a partir disso aí você faça o inventário, para você ter tudo isso inventariado. E sobre a questão de em que período se deve se fazer, o aconselhável é que no mínimo uma vez por ano faça-se um balanço, para que aquilo que é apresentado ao fisco, porque as empresas normais eles têm por obrigação de estar enviando essas informações no SPED fiscal. Dependendo do regime, tem regime que você tem que enviar 3 vezes, Fábio? Tem regime que você envia trimestralmente o inventário. Então, se você não faz o balanço, que é o ato de você checar se realmente as quantidades estão batendo o físico com o fiscal, com o dado que está no sistema, você acaba informando dados incorretos para o fisco, isso pode gerar multas e tudo mais. Então, assim, a gente recomenda o quê? Que pelo menos uma vez ao ano se faça uma recontagem geral das mercadorias, que isso que é o balanço, essa recontagem geral, tá? Se o Fábio quiser complementar alguma coisa. É interessante também que esse balanço, nós às vezes nós informamos aquilo que somos obrigados a informar, E nós temos que entender também, pessoal, que balanço serve para a minha gestão. Por quê? Como que eu compro a mercadoria se eu não tenho o controle do meu estoque? Será que eu tenho que ir lá e recontar a mercadoria para poder comprar? Então, é importante que lá no seu sistema o estoque esteja de forma correta. De repente lá, até eu lembro de um cliente aqui, que a gente fez um trabalho uma vez, ele tinha fósforo, caixinha de fósforo para 2 anos para vender. Então, será que ele comprou isso porque o sistema estava errado, E podia incendiar o estado de São Paulo, porque esse cliente é de São Paulo, incendiar o estado de São Paulo inteirinho, Então, o balanço é importante para a gestão do cliente também, para ele comprar de forma mais efetiva, Não gastar muito tempo para ir lá contar a mercadoria para depois comprar, tá errado. Imagina 5.000 itens para comprar, vou lá, conta tudo, não, conta lá quanto tem lá, conta lá no estoque, para depois eu comprar. Então, o balanço é importante também para a gestão do cliente, do seu estoque. Agora, Fábio, assim, você que conhece bastante essa área, também pode falar, o Stefano, existe como uma empresa, um supermercado, por exemplo, ter o estoque 100% alinhado? Não, essa pergunta, a gente que é muito exigente nessa parte, não existe estoque 100%, não existe. Por quê? Mercadoria some, mercadoria roubada, mercadoria perde, mas um dado assertivo, mas essa diferença de estoque tem que ser algo aceitável, Então, pelo menos 95, 98% tem que estar ok, Então, se você pode fazer até um inventário com base na sua curva ABC, aqueles produtos que mais giram e aqueles produtos que maior valor agregado, Os produtos mais caros, Tipo uísque, Alguns produtos de valor agregado maior, esse tem que ser inventariado de forma mais periódica, Talvez semanal, talvez. Aí aquele inventário não é balanço geral, é um inventário parcial, por amostragem, Por amostragem. Porque isso demonstra até para os funcionários da empresa que você está olhando aqueles itens, E inibe
a questão do roubo, da perda, né? No caso, isso aí seria o quê? Inventário rotativo que fala? Inventário rotativo e chama de inventário periódico, né? Tem que, periodicamente, tem que fazer, eu não chamo nem de inventário, é inventário, mas somente de alguns produtos que têm um valor agregado um pouquinho maior, né? Então, esse produto valor mais caro, aí tem que inventariar mais periodicamente, talvez uma vez a cada 15 dias, né? Porque um litro de uísque hoje custa R$200. Eu acho assim, que produtos que têm alta rotatividade, você tem que estar de tempos em tempos fazendo conferência desses produtos, porque são aqueles produtos que estão na classe A, né? Sim. Então assim, é o que o Fábio estava falando, né? A questão do estoque, do inventário que está no sistema, ele refletir o que está na loja, o estoque dentro do sistema serve para auxiliar na tomada de decisões, na gestão de compra e uma série de coisas. Então, assim, não é somente questão fiscal, né? Tem toda uma engrenagem que tem que estar tudo bem alinhado, né? Não é porque eu tenho obrigatoriedade de entregar esse arquivo anualmente ou trimestralmente, dependendo do regime da empresa, que eu tenho que manter meu estoque atualizado, ou quase, é o que o Fábio falou, não totalmente 100%, mas se tiver 90%, 95% alinhado, essa informação ela vai ser muito importante na tomada minha de decisão, na gestão de compras, né? Então, assim, esses produtos que fazem parte da classe A, a gente tem que estar fazendo essa conferência por amostragem, não esperar chegar no final do ano. As empresas que fazem anualmente essa recontagem geral, ele tem que estar fazendo. A gente tem clientes que fazem isso. Por exemplo, produtos que têm alta rotatividade, eles estão sempre conferindo esses produtos. Porque, infelizmente, por que a necessidade de fazer o balanço? É o que o Fábio falou. Tem problema de furto, né, de loja, né? Infelizmente, tem problemas também que o cliente devolve a mercadoria e o cliente não tem a devida atenção em devolver aquilo, fazer a nota de devolução de compra, para que o estoque seja restituído e ele se aproveite também do crédito ICMS. Então acaba gerando divergências, e essas divergências ele vai ter problema com o fisco, porque ele vai estar informando uma informação que não é correta, e vai também atrapalhar na questão do estoque que está no sistema refletir a realidade da loja, né? Chegar, por exemplo, o comprador, ele quer fazer uma cotação, quer puxar um relatório de sugestão de compra, e a informação que está no sistema não reflete a realidade. Então, a questão do balanço na gestão do negócio, tanto no que diz respeito à questão fiscal quanto à questão administrativa de gestão, é fundamental. A pessoa tem que se preocupar em fazer essa conferência anual, né? Que tem muita gente que não gosta. Tem cliente aí que tem, né, tem empresários que o cara passa lá 10 anos sem querer fazer balanço. É interessante você falar isso aí, porque geralmente assim, os donos de empresa, eles deixam, como você falou, eles deixam para 45 do segundo tempo já na prorrogação. É porque é um negócio meio chato realmente fazer balanço. Tem que fechar a loja, né? Tem que mover o seu corpo de funcionário, pagar um extra para que eles estejam lá. É um dia que você não vai poder vender, né? Tem toda uma logística que tem que ser montada, onde tem que ser feito primeiro, depósito, loja, como será realizado o balanço, que a gente vai estar abordando todos esses temas aqui. Exatamente. E pensando nisso, então, primeira dica que já fica: para você ter uma boa compra, você precisa ter o seu estoque alinhado. E é sobre isso que nós vamos falar nesse tema. Agora, surge uma dúvida: balanço e recontagem de estoque é a mesma coisa? Ou qual a diferença, se existe? Não é a mesma coisa. A gente acabou dando uma pitadinha, uma introdução sobre isso aqui. Balanço é o quê? É uma recontagem geral. A gente pelo menos recomenda que se feche o estabelecimento. Nunca faça balanço de portas abertas. Então o balanço é o quê? Você fecha o seu estabelecimento e faz uma recontagem geral de todos os itens. E essa recontagem de estoque é o que o Fábio falou. Você pega lá produtos por amostragem, produtos da classe A, né, produtos que têm maior rotatividade, e faz a conferência daqueles itens específicos, 5 itens, 10 itens, um item só. Você conferiu, viu que está divergindo, aí você tem que fazer os procedimentos para fazer a recomposição do seu estoque, alinhar o estoque.
que também a gente vai estar tratando isso, como fazer esse alinhamento do estoque. Entendi. Você falou uma coisa, Altamira, que hoje é dúvida de muitos, né? Alguns querem fazer balanço de porta aberta, outros querem fazer de portas fechadas. Aí você inclusive falou aí que a gente não aconselha fazer balanço de portas abertas. Isso. Justamente que ia fazer uma recontagem total, né? Porque do estoque. tem gente que gosta de fazer recontagem setorizando, né? O setor. E aí o cara faz perfumaria, funciona, mas é um negócio muito melindroso. E se você não souber fazer corretamente, você pode acabar investindo muito tempo naquilo, muita energia naquilo, e de repente não vai ficar legal. Você vai falar, poxa, eu perdi tanto tempo aqui fazendo um balanço por setor, vai passar muito mais tempo, né, dependendo da quantidade de itens que o cliente tem na loja, e no final o resultado não vai ser legal. E, talvez no final ele vai ver que tem produtos que foram contados de forma errada, enfim. Então, assim, eu não aconselho de forma alguma fazer balanço. É aquilo, né? Onde você foca e expande, né? Então, assim, se você vai fazer um balanço, é interessante que você faça de portas fechadas, porque você vai dar foco total só a fazer aquilo ali. Porque imagine só, você está com sua loja aberta, aí beleza. Lembrando que a gente não é contra você fazer o balanço com portas abertas, você pode fazer. Pode. Não vai ter problema nenhum. A questão é a seguinte, não vai ter problema nenhum que a gente fala o seguinte, você pode trabalhar normal, mas isso vai te gerar alguns problemas dentro disso aí, que pode atrapalhar durante o seu comércio aberto, perca de venda que você vai ter. Então, por exemplo, se você for fazer um balanço, nós da Diamante, a gente orienta que você faça de portas fechadas, porque você vai estar totalmente focado, imerso, só a fazer o balanço na empresa, mais nada do que aquilo. Você não vai ficar preocupado em vender, se o seu funcionário repôs a sessão lá, se você precisa falar com a menina para dar entrada de nota, não. A única coisa que você vai estar focado ali naquele momento, é só fazer o balanço. Porque se ele quiser fazer por setor, primeiro ele vai ter que trabalhar com estoque, depósito, loja. Ele não vai conseguir fazer esse balanço setorizando com um único estoque. É impossível. Quando ele trabalha com estoque, depósito, loja, tem como ele fazer. Só que é complexo, tem que fazer certinho para que o trabalho não seja em vão. É por isso que a gente recomenda que faça de uma única vez. Entendi. Outra coisa que nós estávamos... A gente já falou aqui por que tem que fazer o balanço, né? A gente falou que é para você ter uma boa compra, que é para você manter o seu estoque certinho, o máximo possível, né? Porque, como o Fábio falou, não tem como você manter 100%. Mas, Fábio, é correto zerar o estoque para fazer um balanço? De forma alguma. Não é correto, não. É correto você zerar para contagem, né? Você não pode informar a quantidade de itens que tem na planilha para ele contar. Então, essa planilha tem que ir para ele sem a quantidade existente no sistema. Mas zerar o estoque, inclusive, fiscalmente falando, isso é um tiro no pé certeiro, vai arrancar o pé. Um tiro de 12 no pé. De forma alguma, não pode. Tem que começar a contar para depois sim ter uma diferença, né? Isso. Porque essa diferença, tanto a maior quanto a menor, tem que ser tratada depois, inclusive fiscalmente falando, né? Uma coisa interessante que eu queria, só pegando o gancho aí, é que hoje muitos varejistas estão sendo autuados porque está informando estoque negativo. Então, se for informar estoque negativo, o fisco entende que aquilo lá é sem nota. Então, tem que ter cuidado para o estoque não ficar negativo, abaixo de zero, né? Menos 3 itens, não existe isso, né? E isso ocorre porque não foi feito balanço, não tem inventário periódico por amostragem, né? Então, eu costumo dizer que o problema aqui é mais gestão, né? Nós da contabilidade, nós orientamos o cliente a fazer esse inventário, né, e esse balanço, para que ele possa, principalmente que o Altamiro falou, para ter gestão do negócio dele. Uma coisa que eu falo muito para o cliente é que antes que a informação seja útil para o fisco, ela tem que ser útil primeiro para você. Você tem que tomar decisão em cima dessa informação. E informação hoje, pessoal, ela é essencial para que o seu negócio vá bem, né? Ou então para que você consiga verificar o que está indo de mal na empresa para poder você corrigir, né? E qual que é o maior ativo da empresa em termos palpáveis, né? É o estoque. Isso. Sem estoque a empresa não vive, né? Então o estoque é o ativo mais valoroso. A gente fala que é o talento humano, né? Que são as pessoas. Sim, são as pessoas. Mas depois das pessoas é o estoque.
Agora, assim, essa questão que você falou, né? O balanço em si, né? Ele só deve ser feito a mando da contabilidade. A contabilidade vai lá, assim, tem que ir lá e fazer, ou o dono da loja ele pode fazer por vontade própria. Não, então, a gente gostaria de música que fosse feita dessa forma, mas às vezes a contabilidade pede para fazer o balanço, né? Porque a gente tem as obrigações tributárias, obrigações acessórias para cumprir, né? E uma delas é o envio ao fisco desse inventário. Então, hoje a maioria é porque nós pedimos, né? A contabilidade já não pede, mas o ideal mesmo é que o gestor ou o empresário, o dono, faça o inventário, o balanço, porque ele precisa da informação para tomar a decisão, para que o sistema dele fique correto e ele poder comprar aquilo que realmente está precisando comprar, e não comprar coisa que vai empacar no estoque, igual foi a caixa de fósforo lá. É verdade. E pensando nisso, vamos agora para a prática. Decidiu, vai ser feito um balanço na loja. O que contar primeiro? Depósito ou loja? Ou conta os dois ao mesmo tempo? O que vocês acham que deve ser feito? Não, com certeza absoluta tem que fazer primeiro no depósito. Você conta-se o depósito, você pode até fazer um dia antes. Não precisa fazer no mesmo dia. Entendeu? Você conta aquela mercadoria do depósito. Você pode, se você for fazer o balanço via coletor, armazena aqueles dados, já descarrega lá no servidor e deixa lá, offline. E no outro dia faz a recontagem, o balanço da loja. E depois integra essas duas informações para que elas se consolidem, né? Mas o procedimento é esse: primeiro depósito, depois loja. É interessante, Otávio, você está falando, eu estava até pensando aqui, né? Eu já fiz auditoria e inventário em várias empresas já, né? Quando eu trabalhava com auditoria interna, né? Lá no Martins, inclusive, né? Então, a gente tinha todo um checklist para fazer antes do inventário. Que primeiro é a arrumação. Então, primeiro eu vou arrumar o estoque. A mercadoria não pode estar em 3, 4, 5 lugares. Ideal que ser em um lugar só. Isso. Você está contando a mercadoria, de repente, não, fechou, apurou, não deu diferença. Vai lá, achou mais tanta mercadoria lá. Então, primeira coisa é a arrumação do estoque. O ideal, né, pensando aqui, é que você abasteça a loja para que você não use o estoque, né? O depósito, né? Abasteça lá para que feche o depósito e inventarie tudo, né? Vai ficar naquele trânsito de vai pegar a mercadoria e levar para a loja e danou. Interessante, deixa eu só falar um negócio aqui. Por exemplo, você falou assim, pegar o que está lá no depósito e levar para frente, para a loja e deixar lá na prateleira, né? Nesse momento aí, é interessante travar as compras? É importante também que não se compre, ou pelo menos não chegue mercadoria. Isso. É importante, por isso que é bom fazer, geralmente a gente se orienta a fazer balanço no domingo, depois que fechar a loja. Não é um dia útil, né? Não é um dia útil, não vai chegar mercadoria naquele dia, não vai comprar, né? Então o ideal é fazer no domingo, né? Justamente, e o procedimento de contar o depósito, geralmente a gente orienta a contar depois, no sábado à noite, depois que encerra o expediente, entendeu? Porque já não vai entrar mais nota, não tem nenhuma nota a ser escriturada, as vendas que, né, já foram realizadas, vai ter movimentação mais, não vai ter esse fluxo. Então com todo o depósito, porque senão vai gerar esse problema que o Fábio está falando aí. Então assim, quando você faz dessa forma, no outro dia, no domingo, você vai fazer o balanço da loja, então não tem esse problema. Sim. Quando o cliente quer fazer no sábado, né, que geralmente é sábado e domingo, né? Quando o cara quer fazer a contagem do depósito um pouco antes, aí tem que fazer esse procedimento que o Fábio falou. Você tem que abastecer a loja para evitar de ficar tirando essa mercadoria, que senão depois vai dar problema. É importante também o que ele falou, né? Tipo assim, fazer esse pré-inventário antes, né? Você pegar os produtos, juntar, isso é agrupar lá conforme sua marca, o seu produto lá, para poder já saber na hora que for passar, para poder fazer a recontagem, né? Para poder fazer o balanço, no caso, né? Fazer o balanço em si, já está sabendo quais são os produtos que tem em cada devida seção. Eu lembrei de uma vez aqui, né, que já contei muito estoque de empresas de autopeças também, né? E tem muito parafuso, né? E a gente tinha uma balança para contar. A gente colocava lá 100 gramas, né? Pesava, aí depois colocava todo, ia colocando para saber, porque comprar parafusos, 10.282 parafusos, né? Nossa. Aí você vai por estimativa, né? Então a gente pesava lá 100 gramas e depois pesava todo o estoque, né, daquele produto, aí multiplicava e achava a quantidade.
Era bem interessante esse inventário. É porque assim, é uma outra coisa importante de se falar, quando a empresa ela começa a ter esse hábito de se fazer balanço anual, ele automaticamente ele começa a organizar o seu depósito. Sim. Ele começa a organizar para que as mercadorias fiquem alocadas de forma mais organizada. Porque quando a empresa ela não tem esse hábito de fazer esse balanço, fazer contagem de estoque, ele acaba acontecendo isso, coloca o mesmo produto em lugares diferentes. Não tem um padrão, entendeu? Separando por questão de validade. Aí é uma questão mais de organização do estoque armazenado, né? Estoque em depósito, que é uma outra coisa importantíssima. Como organizar isso em um depósito, essa mercadoria? Tem que ser organizada por validade, né? O mesmo produto tem que estar num único lugar, não pode estar separado, porque senão na hora que for fazer uma recontagem vai dar problema. E também na questão de você não deixar vencer a mercadoria no depósito. É uma série de coisas que uma coisa vai puxar a outra. Se o cara tem um hábito, ele fala, poxa, anualmente eu tenho que fazer isso, então eu tenho que organizar melhor o meu depósito. E automaticamente ele vai se atentar para a questão das perdas, né? Olha, Altamiro, eu lembro uma vez a gente fez um inventário num cliente, eu não vou nem falar o estado aqui, que nós também fazemos inventário, né? Já fizemos em algumas lojas, um cliente muito grande, faturava em torno de 10, 11 milhões por mês. Olha, quando nós entramos, eu não participei, mas o meu pessoal participou, né? Quando nós entramos lá no depósito mesmo, rapaz, eles tiraram lá toneladas de produtos vencidos. Aí arroz, feijão vencido, jogado fora. Então por que comprou? Comprou porque bagunçado o estoque, não comprava de acordo com o que estava no sistema. Então o proprietário foi comprando e perdeu muito dinheiro com perda de estoque mesmo. Então gestão é tudo, né? Nessa gestão parte, é tudo. Porque assim, vamos imaginar a pessoa vai comprar feijão. Aí ele começa a comprar feijão e começa a estocar no mesmo lugar. Mas se o estoquista lá, o cara que organiza o estoque do depósito, ele não separa aquilo por lote, então sempre que vai repor essa mercadoria, isso é um outro tema, né? Só estou dando uma ponta. Eu ia perguntar justamente isso, porque então, você falou. Então, por exemplo, se o cara vai comprou feijão hoje, né, um supermercado, e feijão, um produto de alta rotatividade, ele está sempre comprando. Aí descarrega o caminhão, ele está separando e estocando ali, empilhando aquele produto ali. Só que se ele não tem uma atenção em separar aquilo por lote, o que vai acontecer? Ele chegou uma carga hoje, ele coloca lá carga de feijão, chegou a outra, ele coloca por cima. Quando ele for repor isso para a loja, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o que está em cima e o que está vencido está embaixo. Então é uma outra questão. É aquela técnica, né, do PVPS, né? O primeiro que vence é o primeiro que sai. Então você pega o que está mais velho, você sempre separa ele, o que está mais novo coloca, e o que está mais velho coloca em cima do que está. Então o estoquista, além dele ter essa preocupação em organizar tudo em um determinado lugar, produto a produto, ele tem que ter essa atenção em organizar com relação aos lotes, às validades, para sempre soltar para a loja os produtos que estão com uma validade mais próxima de vencer, para que não gere perda. Pensando nisso, das algumas coisas que a gente já falou aqui, vamos frisar um pouco o que a gente não deve fazer no balanço, o que não se deve fazer no balanço. O que vocês acham que tem que ter bastante atenção? Varejista, tome cuidado com isso. Na hora de fazer o procedimento do balanço? Isso. Eu acho assim, primeiro você tem que selecionar a equipe que vai participar do balanço. Tem que ser pessoas selecionadas a dedo, né? Vamos imaginar um supermercado, você tem um quadro de funcionário grande, você tem o estoquista, que é o cara que vai fazer o balanço lá do seu depósito, você pode aproveitar ele para fazer o balanço do depósito. Mas na loja, fazer o balanço em loja, você vai ter que demandar demais mão de obra, então você tem que selecionar essas pessoas a dedo, porque senão todo aquele trabalho vai ser em vão. Então tem que ser pessoas que se realmente você acredita que ele vai contar as quantidades corretamente, que ele vai digitar ali no coletor a quantidade que ele contou, ou se ele for fazer de outra forma, né, anotar com a etiquetazinha. Então essas pessoas têm que ser escolhidas a dedo. As pessoas que forem fazer, por exemplo, se for fazer via
terminal de caixa, via frente de caixa, as pessoas que vão passar o item ali na frente não tem muita importância, pode ser um operador de caixa normal, mas a pessoa que vai contar, eu tenho que escolher a dedo lá a equipe, montar uma equipe boa para que o trabalho não seja em vão. Essa questão de fazer balanço, tem muitas empresas que terceirizam isso aí, né? Especializadas, né? Eles terceirizam. O cara chega na sua loja, lá com os coletores, eles fazem tudo, fazem todo o procedimento. Se o cara for fazer por conta própria, eu acho que ele tem que remunerar bem essas pessoas que vão participar do balanço para que o trabalho seja... É interessante isso aí que você falou, porque assim, geralmente a gente sabe que quem tem um mercado talvez pequeno, uma loja pequena, às vezes não tem condição, ou talvez não tem uma equipe muito grande, né? Uhum. E aí começa a fazer o seguinte, começa a fazer uma seleção de amigos, Isso. às vezes. Então pega o colega que é amigo do outro e vai juntando aquele pessoal e leva para a loja para poder ajudar. Só que aí às vezes isso aí pode trazer um problema muito grande, porque na sua loja, no seu layout de loja, da arrumação dos seus produtos, existe uma amarração certa. Então assim, tem produtos lá que tem um jeito correto lá que quem, por exemplo, um repositor, e for um bom repositor, ele vai saber, só de olhar ali, contando ali, ele vai saber como é que está o feijão, como é que está o arroz empilhado ali um em cima do outro. Às vezes o produto, a arrumação daquele produto ali. Então assim, se você for pegar uma pessoa de fora, toma cuidado para você não trazer uma pessoa que não tem o conhecimento um pouco da área do supermercado, de como é que funciona o layout. Não precisa ser um expert, um especialista, mas que tem entendimento de como é que funciona a arrumação de uma gôndola para você não ter problema. Outra coisa também que eu já vi em balanço muito é, tipo assim, fazer churrasco contando e aí tá tomando uma cerveja e tal, e aí já gera um problema com isso aí, acaba criando, e assim, daqui a pouco você tá contando 1, 2, 7, 10, aí vai a nota de qualquer jeito, ou coloca a informação lá, e isso aí pode trazer um problema futuro para você que é o dono da empresa. Então assim, toma muito cuidado. O que o Altamiro falou é você separar bem a sua equipe, saber quem são realmente as pessoas que você vai colocar para ficar à frente ali. Então esse pré-inventário que a gente fala que realmente é o balanço, isso aí ele vai corresponder lá na ponta que vai fazer a diferença enorme. Então separa muito bem as pessoas, né, orienta direito para poder não ter nenhum tipo de problema lá na frente. Verdade. É bem isso mesmo. E como que a gente pode fazer essa contagem? Só contar e anotar no papel? A gente ouve falar, e para quem conhece, né, existem várias formas, né? Várias formas. Mas quais são essas formas? Como é que a gente pode fazer? Você até falou sobre fazer no caixa. Isso. Fala também sobre isso, por favor, dentro dessas formas. A forma mais antiga é aquela que o Fábio até citou agora há pouco, né? Você imprime uma lista, né, com os produtos de quantidade zerada, e a pessoa ia lá antigamente e anotava a quantidade para depois ser lançado no sistema. Mas hoje em dia praticamente não se usa mais esse método. Hoje em dia existem os coletores, né, que são equipamentos, né, que é tipo um celular que vem já com leitor de código de barra embutido nele, que você passa o coletor e você já digita a quantidade. Né, esse é um mecanismo, só que os coletores não são muito baratos. E aí tem aplicativos, a gente tem até um aplicativo de contagem de estoque para fazer balanço. Você pode usar a câmera do celular para ler e digitar, entendeu? E tem também o próprio sistema, né, o nosso sistema de retaguarda, tem um módulo lá que você consegue fazer a contagem por ele, lendo o código de barra e tal. Mas assim, para fazer a contagem de um depósito, a gente recomenda que se use um coletor, que é complicado, né? A pessoa vai pegar um item de cada, anotar para depois. Então, assim, a forma mais prática é um coletor. Para um depósito. Para um depósito, fazer contagem de depósito. Tem empresas que locam os coletores, né? E hoje em dia na internet também a concorrência está muito grande. Antigamente era muito caro, 5 mil, 8 mil reais um coletor, entendeu? Tem a solução de você usar via celular, ou você usar um terminal lá de retaguarda para fazer a contagem no depósito. Na loja, você pode tanto usar os coletores para fazer a contagem, mas na loja a gente pode dispor de um outro recurso. Eu posso usar o próprio frente de caixa para fazer a contagem. Como que funciona isso? Eu vou nas seções, pego um item de cada, conto ali quantos tem, anoto uma etiqueta, colo e coloco no
carrinho. Depois eu vou até o caixa e passo essas quantidades ali como se eu estivesse realizando uma venda. Entendeu? Então a gente dispõe hoje de várias formas de se fazer um balanço. Né? Quando é terceirizado o balanço, geralmente é feito através de coletores, entendeu? Mas não importa o método, mesmo se o cliente estiver fazendo do método arcaico, anotando, obviamente se ele for fazer na loja vai ser mais complicado. Um depósito é mais tranquilo, ele fazer até manualmente mesmo. Mas na loja ele tem que fazer ou via coletor ou pegando um item de cada, anotando na etiqueta, colando e passando pelo frente de caixa. Sim. Assim, nessa questão aí, né? Se caso acontecer, por exemplo, igual o Fábio falou lá, que ele foi no cliente, a equipe dele fez a recontagem lá, o balanço, né? E aí tinha uma perda de feijão muito alta, né? Nesse caso, Fábio, por exemplo, se caso o cliente lá ele tem uma perda de produto muito alta, o que ele deve fazer? Porque ali ele não pode lançar aquilo ali no estoque, né? O que ele deve fazer? Então, na verdade, ele vai... Porque ele não pode comercializar, né? Não. Depois do inventário, vamos supor que tinha lá 100 unidades lá no sistema e ele aí perdeu muita coisa, ele contou, deu 50. Né? Então, esses 50 ele tem que baixar para perdas. Né? Mas ele chega a lançar e depois fazer uma nota? Ele tem que lançar para depois fazer a nota. Então, ou seja, por exemplo, se você tem lá, vou colocar aqui, né, 50 quilos de um determinado produto e vamos supor que 25 deu perda. Você vai lançar os mesmos 50 sem problema nenhum e logo após é feito uma perda. Uma nota de perda. Exatamente. Entendi. O diamante é o seguinte, depois que você faz o procedimento para fazer o balanço, você tem uma tela lá que você cria um balanço com a data do balanço e aí quando você pressiona no botão para criar o balanço, ele faz uma cópia de todo o seu estoque existente, entendeu? E aí você vai fazer as contagens, você vai importar via coletor, via frente de caixa, você importa aquelas quantidades que foram contadas. Depois ele faz uma crítica do seu estoque que você tinha antes de realizar o balanço e depois de realizado. Então ele vai, por exemplo, esses produtos que está faltando na loja, que geralmente vai faltar. O produto foi furtado, estragou, enfim, geralmente é furto. Loja, supermercado é complicado. Então ele vai gerar lá uma lista de uma crítica, ó, esses produtos estão faltando. Aí você já pressiona o botão lá e já gera uma nota de perda para você já fazer o acerto do estoque. Se acontecer o inverso, que é muito raro acontecer, mas pode acontecer, ao invés do produto tá negativo, tá positivo, em que casos pode ocorrer isso? Vamos imaginar, eu compro 10 unidades desse copo, aí vendi 2, e aí o cliente voltou e me devolveu uma. Só que eu não fiz a nota de devolução de venda, porque tem clientes que não, tem empresários que infelizmente não utilizam esse procedimento. Que primeiro ele vai organizar o estoque, e o segundo procedimento é a questão fiscal, que ele vai se aproveitar do crédito. Ele não faz essa devolução da venda. Então assim, ele vai contar, ele vai identificar que tem 9. Sim. Não é verdade? Sim. Eu vendi 2, mas no sistema vai constar que tem 8. Aí quando eu fizer o balanço, vai gerar essa crítica positiva. O que ele faz? O sistema ele já vai gerar uma nota de devolução de venda. Então assim, as quantidades que estiverem a maior, ele vai gerar uma nota de devolução de venda. As notas que estiverem a menor, com estoque negativo, vamos dizer assim, tem que gerar uma nota de perda para ele fazer o ajuste do estoque. Só para frisar, então isso o sistema faz de forma automática quando finaliza o balanço? Finaliza. Interessante que se ele não fizer isso, olha só, o prejuízo financeiro. Ele deixou de se tornar o débito, ou seja, ele vai pagar mais ICMS, PIS/COFINS, e se ele vender depois as 9, vai ficar com saldo negativo. Justamente. Né? Da entrada, pode acontecer, né, conforme o paralisação do sistema, pode dar saída de uma mercadoria que não existe. Isso. Porque não foi. Aí vai ter perda de todo lado. E se ele não faz esse ajuste para a correção do estoque de forma fiscal, para justificar uma saída, né, emitir uma nota, para justificar uma entrada, uma reposição, emitir uma nota. Se ele não faz isso, se ele faz de forma manual, uma recontagem manual, sem fazer esse procedimento, ele pode
porque quando você gera os SPEDs, você está informando que você comprou e que você vendeu. Ele pode reconstituir o seu estoque e comparar com o estoque que você está declarando. Ele vai ver que o seu estoque não está furado, entendeu? Pode gerar problemas fiscais. Então, o procedimento correto é fazer as notas para corrigir o estoque. Corrigir como? Ou dando entrada ou dando saída, que é a forma correta, entendeu? Muito bom essas informações. Agora sim, o que fazer quando acabou o balanço? O que vamos fazer agora daqui para frente? O que vocês orientam, tanto de forma fiscal, quanto na questão de gestão do estoque? O que fazer depois que encerramos o balanço, gerou a nota, daqui para frente? Certo. Nos primeiros, logo um dia após o balanço, é importante, primeiro, após o balanço, tem que ter uns procedimentos que tem que ser feitos, né? Faz o backup, né? E imprime ele em PDF, né? E guarda lá aquele balanço que foi feito, isso aí por segurança. Agora, o que fazer nos dias subsequentes ao balanço, para ver se realmente o balanço foi feito de forma correta? Então, eu fui lá, contei esse produto aqui e percebi que não tinha, zerou o estoque dele, entendeu? Eu fiz o que muitas vezes pode acontecer é o seguinte: o cara não contar determinados produtos, Passou batido. Sim. Então vamos imaginar que eu fiz aquele procedimento, estava falando que tinha 3, mas não tinha mais 3 na loja. O que eu fiz? Eu fiz uma nota de despesa e ele zerou o estoque. Então, nos dias subsequentes ao balanço, eu tenho que ficar atento ao relatório de produtos com estoque negativo, porque os produtos com estoque negativo foram os produtos que não foram contados. Então, assim, na primeira semana, primeira e segunda semana, você tem que ficar de olho nesse, porque algum item ou outro pode passar desapercebido. Então, assim, sempre passa, né? Para você não colocar todo aquele trabalho que você fez em vão, né? Não desperdiçar todo aquele tempo investido. Então, se você vai lá, fecha a loja anualmente, faz o balanço no sábado do depósito da loja no domingo, e depois você não faz esse acompanhamento nas primeiras 2 semanas. Por que eu falo as primeiras 2 semanas? Porque essa loja, geralmente, nesses primeiros, os produtos eles giram, né, alta rotatividade, né? Então, se você acompanha, né, a gente aconselha fazer essa conferência diária na empresa. Isso aí tem que ser dia sim, dia também. Dia sim, dia também. Na minha opinião, a empresa que quer manter seu estoque organizado, esse relatório de produtos negativos tem que ser algo que tem que fazer parte da vida do cara que controla o estoque, né? Mas vamos imaginar que isso não faz parte da vida dele. Então, se ele tem o hábito de fazer o balanço, pelo menos no primeiro mês, ele comece a ter esse hábito de todo santo dia puxar um relatório para ver se tem produtos negativos. Tem produto negativo? Vamos fazer a recontagem dele, aquela recontagem por amostragem, e já faz a correção daquele item. Você está entendendo? Então você imagine aí, se a empresa faz um balanço e depois daquele balanço que ele fez, ele adotou esse procedimento, né, esse processo na empresa dele, falar: a partir de agora, todo santo dia, quando o meu operador do sistema, o meu cara que trabalha no CPD, chegar na loja, a primeira coisa que ele vai fazer é puxar um relatório de produtos negativos. Tem produto negativo, ele passa aquele para o estoquista passa para o repositor para contar aquela mercadoria. Você já imaginou, depois que ele instalar esse processo na empresa dele, o que vai acontecer no próximo ano, quando ele for recontar? Os produtos dele vai estar em quase 90%, 95% ajustado. Porque tudo é questão de organização e de protocolos e de procedimentos, né, e de processos que você instala na sua empresa. Porque o que acontece é o seguinte: geralmente os empresários não têm esse hábito, a empresa não tem esse hábito de fazer essa conferência para ver se tem produto negativo, e aí vai se acumulando, chega no final do ano ele vai puxar um relatório, chega lá, tem tomate lá com batata com não sei quantos 1000 quilos, sendo que ele não tem 10 quilos na loja. Verdade. Entendeu? Então, quando você faz cotidianamente um processo que vai refletir num estoque mais alinhado, que vai ajudar ele na tomada de decisão, tudo vai ficar mais fácil. Sim.
estoque dele vai estar organizado e automaticamente, quando chegar no final do ano, vai estar tudo mais alinhado, ele não vai precisar estar emitindo essas notas. Né? Eu acho que é muito importante te mencionar também a questão de treinar a equipe, né? A equipe precisa estar trabalhando alinhada, né? Tanto não tirar produto do depósito de qualquer jeito, né? Como a organizar na loja também, porque senão também não adianta de nada, né? Então a equipe que vai contar precisa estar treinada, a equipe que vai manter a loja livre precisa estar treinada, né? Todos esses. Eu acho que é um assunto que ficou bem destrinchado, ficou bem legal e quero agradecer a todos vocês pelo papo de sistema de hoje sobre balanço, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado também, que vocês tenham pegado essas dicas aí para o próximo balanço que você for fazer na sua empresa. E nós agradecemos mais uma vez por estar nos assistindo. Esse foi mais um Papo de Sistema. E aí, siga a gente nas redes sociais, nosso Instagram, Diamante_Sistemas, tem o do Ricardo_Chaucet também, Fábio Gomes FGF. E você que está no YouTube, se inscreva no nosso canal, curte aí se você gostou, ativa a notificação lá para você receber outros vídeos da gente. Sempre vamos estar trazendo mais um Papo de Sistemas. Até mais. Um abraço. Um abraço.